Olá, nós estamos novamente aqui juntos. Agora para a aula 9 de matemática. Vamos lá. Hoje aqui nessa aula de matemática, a gente vai começar a falar sobre divisão. Só que mesmo a gente falando de divisão, do jeito que nós vamos ver aqui, é importante que vocês se mantenham estudando a tabuada, né? Hoje a aula complementar aqui de matemática vai ser para fazer a tabuada, tá bom? Sem tabuada, sem a gente saber a tabuada, quantas vezes que um número vai dar multiplicado pelo outro, né? Nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir sim, só que vai ficar mais difícil, talvez fique um pouco mais devagar a compreensão. Vocês precisam memorizar a tabuada, tá bom? A tabuada tem que ser igual aqui, olha. Tem que ser igual o travesseiro e o cobertor no dia de frio. Aquilo que a gente abraça, abraça, abraça e não tem vontade de soltar mais, tá bom? Tabuada é assim. Daqui até o final da vida de vocês, né? Vai ter que aprender a fazer a tabuada, ok? Então, na última aula, acho que foi até o número 5, hoje vai ser do 5 até o 10, tá? Na atividade complementar que a gente vai colocar lá no blog, mas de qualquer forma, quem já tá vendo o vídeo já sabe que tem que fazer no caderno a tabuada do 5 até o 10, ok? Vamos lá então. Aqui então ele tá começando falando, pedindo para vocês verem o significado ali da divisão acessando o link. Nós vamos acessar o link ali, mas assim a gente já vai pensar. Quando a gente pensa em dividir, a gente vai repartir alguma coisa em partes iguais, né? Imagina se a gente tem um chocolate, uma barra de chocolate grande ou pequena, e a gente tem que dividir com o nosso irmão. Será que eu posso dar um pedaço pequenininho para ele e um grande para mim? Não. Se é para dividir em partes iguais, eu tenho que dar o mesmo pedaço para o meu irmão, né? E o mesmo tamanho de pedaço para mim, né? Se eu tenho um saco de bala que eu quero dividir, então eu vou contar o número de balas que eu tenho lá, juntar todas as balas e eu tenho que dividir. Vou dividir a mesma quantidade para o meu irmão e a mesma quantidade para mim. Às vezes pode ser que a quantidade de balas que tem num saco vai dar, por exemplo, 5 balas para o meu irmão, 5 balas para mim e vai sobrar uma bala. O que eu faço com essa uma bala que sobrou? Uma bala, ou eu vou repartir no meio, vai dar 5 balas e meia para cada um, ou essa bala a gente dá para a mamãe, dá para o papai, né? Não dá para dar para um irmão ficar com 6, outro ficar com 5, né? Todos têm que ficar com a parte igual, tá? Divisão tem sempre esse critério de serem partes iguais. Agora, se o meu critério não for partes iguais, mas em matemática, de modo geral, nos problemas, o critério da divisão é que sejam em partes iguais. Não podem ser em partes diferentes, tá bom? A mesma parte que um recebeu, o outro também tem que receber, ok? Então vamos lá ver o vídeo que eles propõem aqui. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática, a divisão. Para isso, precisamos pensar nas mais diversas situações em que dividimos algo em quantidades iguais. Podem ser balas, bolinhas de gude ou até mesmo dinheiro. Pois bem, é o cálculo da divisão que nos permite aplicar esse conceito na prática, já que dividir é o mesmo que distribuir, repartir, separar ou partilhar. Para ilustrar melhor, podemos utilizar a seguinte situação. Imagine que você tem 4 figurinhas e quer dividi-las com seu melhor amigo. Pense que as figurinhas são 4. Você e seu amigo são 2. Temos, portanto, que dividir 4 por 2.
O cálculo da divisão nos permite descobrir exatamente quantas figurinhas cada um de vocês irá ganhar. Vamos dividir as 4 figurinhas em 2 grupos iguais. Para chegar à quantidade correta, vamos distribuir as figurinhas entre vocês, até que acabem. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, temos as suas figurinhas. E do lado direito, as de seu amigo. Distribuindo-as entre vocês, conseguimos separá-las em 2 partes iguais. E cada um de vocês recebeu 2 figurinhas. Simples, não é? Essa situação pode ser representada em forma de cálculo da seguinte maneira. Quando armamos uma conta de dividir, temos que, primeiramente, observar cada um dos termos da divisão. O 4, neste caso, é o dividendo e o 2 é o divisor. Já sabemos que o 2 é o resultado desta conta. Outro termo para resultado é o quociente. Neste caso, essa divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Olha só. Aqui no vídeo ele está falando os termos da divisão, que é importante, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai assistir o vídeo, ver isso, mas nesse primeiro momento nós vamos apenas entender que divisão é aquilo que ele falou no começo. Partilhar, né? Separar em partes iguais, tá bom? Essa questão dos elementos aqui, dos nomes, né, que ele usa em matemática, a gente vai estar continuando a ver mais pra frente, ok? Você pode agrupar também os objetos que quiser dividir da seguinte maneira. Vamos supor que você queira guardar suas figurinhas em envelopes. Desta vez, você tem 8 figurinhas e quer guardá-las em 4 envelopes. Como podemos separar as figurinhas? Para descobrir quantas figurinhas iremos colocar em cada envelope, uma maneira interessante é avaliar quantas vezes um determinado número cabe dentro de outro. Seguindo este raciocínio, eu lhe pergunto, quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 8? A palavra vezes... Tá vendo? Quando fala quantas vezes cabe, é a tabuada que ele está se referindo. É a nossa santa tabuada que nós vamos ter que gravar, tá bom? Mas vamos continuar vendo. Nos lembra a multiplicação, que é a operação inversa da divisão. E é justamente isso. Qual número multiplicado por 4 apresenta como resultado o número 8? Então, se a gente for lá na tabuada do 4, a gente vê que número vezes 4 dá 8. Tá? Esse é o cálculo, esse é um dos pensamentos da divisão, tá bom? Além da gente pensar em dividir, em separar, esse é um outro pensamento que a divisão nos traz. Por isso que quando a gente já sabe a tabuada do 4 de cor, a gente já sabe qual que é o valor. Descobriu? Muito bem! É o número 2! Podemos dizer, portanto, que o número 4 cabe 2 vezes dentro do 8. Assim, colocamos 2 figurinhas em cada envelope. E para ter certeza que sua conta de divisão está correta, tire a prova real, utilizando o cálculo da multiplicação. É só multiplicarmos a quantidade de figurinhas em cada envelope pela quantidade de envelopes. Portanto, se multiplicarmos o divisor pelo quociente, o resultado será o dividendo. Mas, se ao invés de 8 figurinhas, você tiver 9 para dividir entre os mesmos 4 envelopes, por aproximação, qual o número que multiplicado por 4 apresenta um resultado próximo ao número 9? Sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes 5 é igual a 10. Não temos 8 nem 10 figurinhas. Temos 9. Então, se distribuirmos as figurinhas nos 4 envelopes, o que irá acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Conseguimos colocar 8 figurinhas nos envelopes, distribuindo-as igualmente. Como você pode ver, sobrou uma figurinha. No cálculo, o 9 será o dividendo e o 4 será o divisor. Sabemos que o 4 cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 é igual a 8. Se subtrairmos 8 de 9, encontramos o resto. Sempre que apresentar resto, consideramos que a divisão será não exata. Bom, turma, encerramos nossa aula por hoje. Lembrando que dividir e compartilhar pode ir além da matemática. Pense nisso quando for lanchar ou brincar com seus amigos, hein? Até mais! Muito bem. O cálculo da divisão, então, gente, por enquanto nós vamos pensar em separar em partes iguais, tá bom? Então, sempre quando a gente for dividir, sem pensar naquela continha de armar que ele colocou ali ainda, por enquanto, tá bom? Mais pra frente a gente volta nessa continha de armar. A gente só tem que lembrar que para dividir, a gente vai estar sempre separando em quantidades iguais para os lugares ou para as pessoas que forem indicados, né? Isso a gente vai ver agora aqui no exercício que ele propõe. Então, o primeiro exercício é um probleminha. Acho que antes aqui ele fala alguma coisa, né? Fala, dá uma introdução. Então, vamos lá. Agora é com você. Mariana e Jaime são irmãos e a sua mãe passou algumas tarefas para que eles pudessem dividir os deveres de casa. Mariana ficou responsável em organizar acessórios no guarda-roupa e Jaime ficou responsável em organizar as coisas na cozinha, como a geladeira e fruteira. Observe as situações e problemas que cada irmão identificou e ajude a solucionar. Então, vamos ajudá-los aqui. Número 1. Mariana tinha 8 pares de brinco e sua mãe comprou mais 4 pares em uma promoção. Então, pediu a Mariana que organizassem os pares de brinco nas 3 gavetas de caixinhas de joias. Quantos pares de brinco precisará colocar em cada caixinha de joias? Muito bem. O que nós precisamos pensar primeiro nesse problema aí? Primeiro, nós temos que pensar quantos são os brincos no total que a Mariana ganhou, né? Lá a mãe então tá falando que ela tinha 8 pares, não é? De brinco, e depois ela ganhou mais 4 pares, né? Então, primeiro precisamos saber quantos brincos Mariana terá que arrumar no total. Então, a gente soma 8 pares iniciais mais os 4 que a mãe deu, nós teremos 12 brincos. E vamos ter que dividir em 3 gavetas. Então, olha lá, a professora desenhou aqui já os brincos, imaginando que cada estrelinha é um par, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada quadradinho aqui é uma gaveta. Então, o primeiro passo é eu coloquei um brinco em cada gaveta. Se eu coloquei um brinco em cada gaveta aqui, restou 9. Então, na segunda etapa, a Mariana pode falar, restou 9, então dá para colocar mais um em cada gaveta. Ela colocou mais 2 pares em cada gaveta, restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela consegue colocar mais um. Ela colocou 3 pares de brinco, restaram 3. E no final, se restaram 3, é porque ela conseguiria colocar mais um brinco em cada gaveta. Então, de forma que em cada gaveta ficaram com 4 brincos. Observem que a Mariana aqui, o que a gente pode pensar? E o que vocês podem fazer também? Vocês podem desenhar os brincos ou a quantidade de outras coisas que forem pedidos para vocês em situação problema, desenhar os espaços e ir distribuindo, como a professora fez. Eu fui distribuindo, então na primeira rodada eu coloquei 1, tinha mais espaço, sobrou brinco, coloquei 2, sobrou brinco, coloquei 3, sobrou brinco, coloquei 4, até que não sobrou mais nenhum brinco para ser guardado na
gaveta da Mariana, ok? Então, a resposta é: ficaram 4 brincos em cada gaveta. Muito bem. Aí nós temos aqui, então, o segundo problema. No segundo problema, ela vem falando assim: depois que organizassem os brincos, Mariana tinha que separar as pulseiras. Ela identificou que haviam 24 pulseiras na gaveta. Então sua mãe pediu que separasse as pulseiras em uma caixa organizadora que tinha 8 espaços livres. Olha lá. No primeiro ela tinha 3 gavetas, agora ela tem 8 espaços livres para guardar 24 pulseiras. Esse a professora não fez lá, porque agora vocês que vão fazer aí no caderno de vocês na apostila. Vocês vão desenhar 8 espacinhos, tá? Pode ser 8 bolinhas, pode ser 8 quadradinhos. E vão fazer lá 24 bolinhas dizendo que são as pulseiras. E vai colocando uma a uma dentro dos espaços até vocês conseguirem guardar todas as 24 nos espaços que vocês fizeram. Quantas pulseiras vão ficar em cada espaço, né? Essa que é a questão. E isso que eu quero saber. Depois, no dia que a gente tiver o nosso plantão de dúvidas, né, que será toda sexta-feira nosso plantão de dúvidas, a gente pode tirar dúvida desse problema lá no plantão. Senão o vídeo fica muito extenso e aí vocês também ficam muito cansados de ficar ouvindo a professora falar. Ok? Muito bem. Então, foram das pulseiras, vocês vão fazer sozinhos, né? Eu dei o exemplo da caixinha. A pulseira vocês vão fazer sozinhos, que é o mesmo jeito que a professora fez lá dos brincos, ok? Vamos continuar. Você já precisou ajudar alguém a separar brincos e pulseiras? Se não, o que você já precisou organizar? Registre no seu caderno. O que vocês já ajudaram aí a mamãe em casa a organizar, né? Então, registra aí no caderno de vocês. Agora que já vimos como Mariana ajudou a mãe, o que será que Jaime precisa fazer? Vamos verificar? Então, vamos lá ver o que o Jaime fez. A Mariana já fez o trabalho dela. O Jaime. A mãe de Jaime comprou uma caixa com 21 bombons para deixar nas mesas como um aperitivo para recepcionar convidados. Ela tinha 3 potes de vidro. Quantos bombons Jaime colocará em cada pote? Então, é o mesmo raciocínio das pulseiras. Vocês vão desenhar 3 potezinhos, né? 1, 2, 3, e dividir os bombons para ver. Ou então, eu vou na tabuada do 3 e vejo qual que é o número vezes 3, que dá 21. Que a tabuada do 3 vocês já fizeram acho que mais de uma vez. Indo lá na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 21? O número que vezes 3 dá 21 é a quantidade de bombons que vai em cada pote, tá bom? Posso usar esse artifício também. Vou lá na tabuada, vejo 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7 eu não vou falar. Olhem lá na tabuada, ou então vão contando aí junto com a professora. Aí vai descobrir quanto que é 3 vezes 7. E aí vocês vão achar o resultado do problema, ok? Já dei a dica, hein? É só ir contando que vocês vão entender e vão achar qual é a resposta aí. Muito bem. Número 4. Feito isso, Jaime precisou separar as laranjas que sua mãe havia comprado, organizando-as na fruteira em cima da mesa, dentro da gaveta da geladeira e em uma sacola para levar para sua avó. Ele precisa colocar a mesma quantidade de laranjas em cada local indicado pela sua mãe. Quantas laranjas Jaime colocará em cada lugar? Muito bem. Nesse problema, nós temos um problema. Quando a gente lê lá, olha, ela fala que ele comprou laranja, né, para organizar. Ele tem que separar. Quantas laranjas que a mãe comprou? Será que o problema fala pra gente isso? Quantas laranjas que a mãe comprou, né?
Ele só falou que ele precisa separar as laranjas que a sua mãe havia comprado organizando. Alguém sabe quantas laranjas foram? Eu não sei. Eu imagino que possa ser essa figurinha aqui. 5 laranjas aqui em cada saco, né? Esse problema, gente, nós podemos pensar assim: quantas laranjas colocará em cada lugar? Esse problema, ele pode ser dito assim, que ele vai colocar, eu contar o saquinho aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cada lugar, porque está no saquinho. Ou eu vou falar assim, mas ué, eu não sei quantas laranjas ele comprou. Ela pode ter comprado 2 dúzias, ela pode ter comprado 3 dúzias. É um problema que está com uma informação meio incompleta, tá bom? Quem colocou já, ou quem colocar, que é impossível resolver, tá certo. E quem deduziu que pela figura foi essa quantidade que ela comprou, também tá certo, né? Mesmo porque aqui atrás, olha, o saco não dá pra gente ver se tem 5 também. Será que só tem 4? Não dá pra gente ter essa certeza de quantas laranjas tem, né? A gente pode ir pela dedução, que são 5 laranjas em cada saco. Então são 15 no total. Ou a gente pode falar assim para quem fez o programa, mas quantas laranjas que a mãe dele comprou? Se não tem a informação de quantas laranjas ele comprou, eu não consigo separar. Ok? Muito bem. Após ambos organizarem as tarefas que sua mãe havia solicitado, ela chamou novamente os 2 irmãos para pedir mais uma ajuda. Veja, essa mãe está pedindo bastante coisa para essas crianças, né? Vamos lá, número 5. A mãe de Mariana e Jaime sempre deixam dinheiro guardado para que eles gastem. Ah, isso é bom, né? Deixar um dinheirinho para a gente gastar é bom, né? Durante um mês na escola ou com qualquer outro alimento que precisam comprar. Olha que mãe boazinha. Ela deu R$ 50 para cada um e pediu que eles dividissem as quantias em 4 semanas. Quantos reais cada um terá para gastar por semana? Quantos reais que eles vão ter para gastar? Boa pergunta, né? Muito bem. Eu vou fazer a conta aqui pensando em uma criança, tá? Com R$ 50. Só que, na verdade, se cada um ganhou R$ 50, eu tenho 50 mais 50, tá? Então, vocês vão depois dobrar essa quantidade, tá? Vamos lá. Então, a gente vai saber a quantidade aqui, no caso, quando a professora for fazer, é para uma semana. Cadê aqui? Aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse problema 5 é que R$ 50 ou R$ 100 para dividir para 2 crianças, a gente precisa separar a nota. Porque não dá para a gente simplesmente rasgar a nota, né? Então eu já separei, olha, R$ 50 para uma irmã e R$ 50 para outro irmão, tá bom? Aí então, vamos lá. Eu dividindo R$ 50, imaginando, né, que é para semana, eu tenho que separar então a quantidade. 10 aqui, 10 para outro, 10 para outro, 10 para outro. E o 5, como é que eu faço para dividir numa semana? Ah, então o 5 eu também tenho que dividir. Então vai dar R$ 25 em cada semana. Lembrando que aqui é 50 para cada um. Então é 25 por semana para o menino e 25 por semana para a menina, ok? Aqui na verdade faltou a professora colocar mais uma nota de R$ 50 aqui para ficar certinho o problema para vocês, ok? Muito bem. Aproveitando que eles já haviam guardado dinheiro para gastar por semana, ela deu um pacote de biscoito para eles repartirem. Nesse pacote há 18 biscoitos. Quantos biscoitos cada um ficará? Então tem 18 biscoitos para dividir por 2.
Então, eu ponho lá, vou separando, faço 18 biscoitos, faço desenho de 18 biscoitinhos ali e vou separando para os meninos. Ou eu vou lá na tabudinha do 2 e coloco 2 vezes que número vai dar 18. Então, olha lá, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, vocês vão contar aí, e aí vocês vão descobrir quanto que deu. Ok? Espero ter ajudado vocês. O problema número 5, a professora vai ficar devendo uma notinha que eu gravei sem uma notinha de 50, tá? Mas eu quero que vocês lembrem aqui que essa nota de 50 tem que ser para cada um, tá? Aqui a professora colocou a nota de 50 só para uma criança, tá bom? Se é para cada um, são 4 semanas, tá bom? Então, é 25 numa semana, 25 na outra semana, 25 na outra semana, 25 na outra semana. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. E mais 25 dá R$100. Então, aqui, esse 50 dividido é para uma criança só, tá? Para desmembrar os 50. Então, eu tenho que desmembrar os 50 duas vezes? Sim, para o menino e depois desmembrar outros 50 para a menina, ok? Muito bem. Lembre-se de pausar os vídeos aí, o vídeo aí na hora que vocês forem fazer a lição de matemática, a lição de ciências, tá bom? Para vocês irem entendendo melhor. Volta o vídeo se for necessário. Chama a professora quando não entender. E na sexta-feira, no nosso Tira Dúvidas, levem todas as dúvidas para a gente falar com o grupo todinho junto, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.